Mais uma questão interessante da CAF Vestibular de Inverno 2025. Questão 33 disse assim: durante os treinamentos preparatórios para Jogos Olímpicos de Paris 2024, a Seleção Brasileira Feminina de Futebol realizou uma atividade técnica voltada para chutes de longa distância. Jogadoras como Marta, Keroni e Gabi Nunes participaram de lançamentos de bola com velocidade inicial 20 metros por segundo, variando apenas o ângulo de lançamento, partindo do solo e retornando ao mesmo nível. Legal. Então, a partir desse momento, já se trata de uma questão de lançamento de projéteis, né? Ele é um lançamento oblíquo, onde a gente sabe que o ângulo de lançamento interfere sim no tempo de voo, interfere no alcance, e assim ele começa com algumas frases. Dá até para a gente começar por essas frases mais teóricas aqui, ó. Esse item 2. Para a mesma velocidade inicial, lançamentos com ângulos complementares atingem o mesmo alcance. Isso é uma pura verdade. Inclusive, aqui nas nossas aulas do intensivo, eu falei exatamente isso. Lançamento com 30 e 60 graus terão o mesmo alcance. 20 e 70 graus, mesmo alcance. Sim, tem aqui, tá mais do que certo. E o 4, né, o item 4 era o item mais tranquilo. O movimento oblíquo pode ser analisado como a combinação, né, a composição, de um movimento retilíneo uniforme no eixo horizontal e no movimento uniformemente variado no eixo vertical, né? Lembrando que no eixo vertical existe aceleração de gravidade, né? Portanto, nós temos um MUV na vertical e um MRU na horizontal. Então, os itens 2 e 4 já estavam maneiros. Então, se você tinha um pouco de conhecimento teórico, automaticamente você já conseguiria se virar um pouquinho, ó. A2 e A4, A2 e A4, A2 e A4. Então aqui você já ficou com duas alternativas. Agora vamos ver. Isso é uma estratégia de prova, né? Bom, então A1 você já sabe que está certa de certeza, mas a gente pode provar. O grande lance aí vai ser A3 e A5. Mas vamos fazer um por um. Ele propõe que, se o alcance da bola em um dos lançamentos realizados por Marta foi de 40 metros, é correto afirmar que o ângulo de lançamento foi de 45. Tá bom. Então vamos começar pelo alcance. O alcance é a distância percorrida pela bola no eixo X. No eixo X, a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Bom, o movimento retilíneo uniforme é trabalhado com a equação horária de posição, S igual a S0 VT. Visto que no começo do lançamento é importante trazer essa informação. A posição inicial, como ele sai do chão, não sai de nenhuma altura, né? A posição inicial, tanto vertical quanto horizontal, ela é zero, né? E quando ele chega lá embaixo, ele volta ao mesmo nível, volta para o chão, aí a coisa já muda. A posição final de X será o nosso alcance, o quanto esse cara andou horizontalmente, e a posição de Y, ela vale zero, porque esse cara retornou ao solo. Legal, mas estamos falando do eixo X, né? Então a posição final seria o alcance do chute da Marta, 40 metros. A posição inicial é nula. Essa velocidade aqui, ó, meu querido e minha querida, não é a velocidade do lançamento, 20 que ele colocou aqui em cima, não. Essa velocidade inicial aqui é a velocidade resultante. Então, o que a gente tem que fazer? A decomposição desse vetor velocidade inicial, tá? Beleza? Então, conforme o prof sempre disse nas aulas, em todos os meus cursos, é a primeira coisa que a gente faz em um lançamento de projéteis. A decomposição. O Vx e o Vy. Então, esse Vx é a componente horizontal. Vamos imaginar que o ângulo θ seja esse, né? Então, ela vai ser o original, resultante 20. Como é o cara que está do lado do ângulo, é o cateto adjacente. Então, o Vx, na verdade, é o V inicial vezes o cosseno.
E o VY seria o V, que é o 20, vezes o seno do θ, que é a outra componente. Sempre assim. Decompor a velocidade de lançamento nos planos coordenados, os eixos x e y, estão eles aí. Então a gente vai entrar aqui com a velocidade do eixo x, ó. Então vai entrar 20, que multiplica cosseno de θ. O que faltou? Faltou o tempo de voo. Então, o que eu não consegui achar no eixo x, eu vou tentar buscar lá no eixo y com muita calma. O eixo y existe a aceleração de gravidade, que é uma aceleração vertical, portanto ela está contra o eixo y, portanto na hora dos meus cálculos, essa aceleração vai entrar como menos 10 metros por segundo ao quadrado. Legal. Então como que eu vou chegar nesse tempo de voo? Bom, eu tenho a posição de saída, eu tenho a posição de chegada, então vou utilizar a equação das posições também, porque eu tenho a equação, eu tenho os valores de posição. Porém, no MRV, a equação de posição é dada por esta expressão aqui, né? Beleza? Ótimo. Então estamos falando agora só do eixo Y, ou seja, das alturas. Altura final, 0. Altura inicial, 0. Velocidade inicial do eixo Y, ó. Não é o 20, é a componente vertical. Então, 20 vezes o seno de θ, vezes o tempo de voo, que é o que eu estou querendo, e a aceleração de gravidade menos 10, ó. Então, menos 10 já dividido por 2, o prof está botando menos 5. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou jogar esse 5t² para o outro lado, ficou positivo. Então, ficou 20 vezes seno de θ vezes t. O 2 aqui já caiu com esse t desse lado. Fiz a simplificação, passou o 5 dividindo, 20 dividido por 5 é 4, e pronto. Achei o tempo de voo para poder substituir aqui. Bem bacana. Agora o que eu posso fazer? Vou entrar com o tempo de voo aqui. 4 seno de θ, fechou. O que eu posso fazer agora, Tiagão? Agora você vai juntar todo mundo. Como é que ficou? Eu posso até simplificar esses caras, colocando aqui, ó, o 4 cancelando com 40 ficou 10, o 10 simplificando com 20 ficou 2. Então ficou 1 é igual a 2 seno de θ vezes cosseno de θ. Legal. Uma vez que eu tenho isso aqui, eu preciso lembrar de uma propriedade matemática bem importante, e isso estava até no formulário da prova de matemática, onde a gente sabe que 2 vezes o seno vezes o cosseno de um ângulo é dado por seno do dobro desse ângulo. Talvez isso aqui foi o que pegou a galera, porque realmente não é uma coisa comum de se trabalhar, mas apareceu nessa prova. Então, geralmente ele dá o ângulo, né? Dá o tempo, mas nesse caso nenhum dos dois. Então, qual seria o ângulo que tem um valor de seno igual a 1? É o 90 graus, né? Então, a partir daqui, eu sei que o ângulo que o seno é 1 é 90 graus. Então, pego esse 2, passo dividindo, 90 dividido por 2 é 45. E aí eu cravei a proposição 1. Um item bem difícil, bem legal, principalmente por essa questão equacional aqui, que é bem comum trabalhar com os eixos x e y juntos, tá? Isso é muito comum, porém essa saída final aqui, ó, do arco duplo que pegou, beleza? Depois, o que é proposto? No item 3, para um ângulo de 60 graus, o alcance da bola do chute realizado por Caroline foi de 9,8 metros. Bom, então aqui já ficou um pouco mais tranquilo, né? Eu já tenho o ângulo de lançamento agora, então as coisas vão ficar mais simples, né? Posso até dar uma continuidade aqui, ó. Se eu já tenho o ângulo de lançamento,
seria aqui o seno de 60 graus, tudo bem, beleza? E a gente sabe que o seno de 60 graus é a raiz de 3 sobre 2. Bacana. Então esse seria o tempo de voo do chute da Caroline. Agora eu vou descobrir qual foi o alcance que a Caroline conseguiu. Então vamos lá. Para Caroline, beleza. Como ficaria? O alcance é uma função de eixo x, é uma função de movimento retilíneo uniforme, então eu entrei aqui. Posição é o alcance, posição inicial 0, o Vx seria 20 vezes o cosseno de 60, cosseno de 60 é 1/2, beleza, vezes o tempo de voo, que seria 4 raiz de 3 sobre 2. Então, o alcance do chute da Caroline ficaria, simplifiquei o 2 com 4 e fechei aqui em 20 raiz de 3. Beleza pura? Pô, considerando que 20 raiz de 3 é 1, qualquer coisa, né? Certamente isso aqui não seria 9,8. Isso aqui vai dar uns 30 e poucos, beleza? Então a proposição 2, ela não está legal, tá? Não vai ser 9,8, vai ser mais do que 30, beleza? E o item 5. Supondo que a componente vertical, tá falando do VY, da velocidade fosse 14, ou seja, já não preciso do ângulo, já estou te dando o VY pronto. Qual é o tempo total de voo realizado pela Gabi Nunes? Então, vamos nessa. Bom, uma vez que eu quero calcular esse tempo de voo, eu posso trabalhar de novo pelo eixo Y, né? Da seguinte maneira. Deixa eu tirar aqui para a gente poder usar um espaço aqui maneiro. Pode ser esse espacinho aqui de cima, ó. Tcharararara. Beleza? Então tá. Então, nesse momento, o prof vai falar só da Gabi, tudo bem? O lançamento específico da Gabi. Bom, o VY dela, o exercício diz que vale 14. Então, o V inicial já é a componente 14. A gente sabe que ela sobe e desce. Como é um lançamento simétrico, sai de um nível e volta para o mesmo, e é a mesma aceleração de gravidade, é o mesmo tempo de voo, a velocidade vertical de chegada ao solo será menos 14, porque na subida está indo e na descida está voltando, né? Então, dito isso, o que eu posso dizer? Posso aplicar no eixo Y a função horária da velocidade, né? Ou se você sabe integrar também, como a gente ensina aqui no curso, seria muito mais rápido, né? Então, velocidade final de Y, menos 14. Velocidade inicial de Y, 14. Aceleração de gravidade 10 e vou achar o tempo de voo. Jogou o 14 para lá, menos 14, 28, passam menos 10 dividindo, então esse tempo de voo ficou em 2,8 segundos. É o tempo de voo no lançamento da Gabi Nunes, então essa está correta. Então, com isso, a gente mata aqui a letra D, apenas a 3 está falsa, tá? Uma questão bem legal, bem elaborada, bem pensada, tá? E se você quiser saber resolver questões como essa muito mais rapidamente do que o prof fez aqui agora de maneira genérica, né? Com os dados que você aprende na sua escola, no seu cursinho, mas tem técnicas mais rápidas para que vocês consigam fazer isso aqui com muita rapidez. Dia 6 de setembro, eu vou começar a 8ª edição do Intensivo ACAF. É um curso específico para o vestibular da CAF. Todo semestre tem, beleza? Pode usar aqui em cima o cupom FÍSICA50OFF, clica no link aqui embaixo na descrição desse vídeo que você de fato já vai chegar na página lá onde tem um vídeo, onde eu explico como funciona todo o curso, lista de exercícios, os simulados, todos corrigidos em vídeo, para que você chegue na prova da CAF com outra perspectiva da prova. Beleza? Tamo junto. Se você gostou desse vídeo aí, deixa o teu like, deixa a tua mensagem e se inscreve no canal. Valeu!